Thank you for your warm welcome. Muito obrigado por esse bem-vindo tão caloroso. I bring you greetings from my church, Good Shepherd of the Hills. Eu trago lembranças da minha igreja, Good Shepherds of the Hills, In a little town called Cave Creek, Arizona. de uma cidade bem pequena chamada Cave Creek, no Arizona. I might say that sound that you guys produced was fabulous. Eu queria dizer que para a orquestra que esse som que vocês produziram foi fabuloso. It's been a long time since I've heard that Faz kind of muito a sound. tempo, já faz um bom tempo que eu não ouço algo tão bom. And it made me think, E me fez pensar, when we go through the pearly gates, when we go through the gates of heaven, e me fez pensar que quando nós passarmos pelos portais do céu, there's going chegarmos to à be cidade that kind celestial, of celebrative music. e nós vamos ouvir esse tipo de música, celebrando ao Senhor Amen. Jesus pela vitória. Thank you so much. Muito obrigado. My name's Daryl Miller. Meu nome é Daryl Miller, I am the husband of one wife. eu sou o esposo de uma só mulher. Marilyn is the bride of my youth. A Marilyn é a noiva a menina da minha juventude. And we have been married 51 years in Somos 3 casados weeks. há 51 anos. We have 4 children Nós temos 4 filhos and 14 grandchildren. e 14 netos. And we love them. E nós os amamos. So that's the most important point of my background. Então essa é a parte mais importante que vocês precisam saber de mim. I've been a pastor. Eu tenho sido um pastor And a student pastor. e um pastor de estudantes também. Probably the most important thing I am is a husband and a father and a Mas a grandfather. coisa mais importante que eu sou é um esposo e um pai e um avô. We have a story to tell to the nations. Nós temos uma história a contar para as Many of you are nações. holding it in your hand. Vocês estão segurando essa história em suas mãos? Yes? Sim? It's good to be in a church where people carry their Bibles. That's a good thing. É muito bom estar numa igreja onde as pessoas carregam suas Bíblias. This is God's story. Essa é a história de Deus. And it's a powerful story E é uma história poderosa. because it can transform individual lives Porque ela pode transformar vidas individuais. and it can lift communities out of E poverty. pode tirar comunidades inteiras da pobreza. This book Esse livro can lift communities out of poverty. pode tirar comunidades inteiras da pobreza. And this book Este livro can build nations. pode construir nações. Nations Nações that are free and not enslaved. que foram libertas de todo cativeiro. Nations that are just and not corrupt. Nações que são justas e não corruptas. Do you have corruption here in Brazil? Vocês têm corrupção aqui no Brasil? This book Este livro can build nations that are just and not corrupt. pode construir nações que são justas e não corruptas. Hallelujah. Aleluia. It can create nations that are compassionate and not cruel. Pode criar nações que têm compaixão e não são cruéis. It can create nations where there is human flourishing instead of poverty.
Pode criar nações que existe prosperidade para toda a nação e não existe pobreza. This is God's story, and it's a powerful story. Essa aqui é a história de Deus e é uma história poderosa. This book Este livro begins in Genesis. começa em Gênesis. And where does it end? E onde termina? Whoa, you're reading your Bibles. Você está lendo a sua Bíblia. That's great. Isso é ótimo. It begins with these words. Começa com essas palavras. In the beginning, No princípio, God Deus created criou the heavens and the earth. os céus e a terra. Every culture has a story, but not all the stories are the same. Toda cultura tem uma história, mas nem todas as histórias são as mesmas. My nation has a story. Minha nação tem uma história. It does not begin with God. Ela não começa com Deus. It begins this way. This way. It E begins this way. começa dessa maneira. In the beginning, No começo, nature. natureza. Most of you know about this story because you've probably been taught it in school. Muitos de vocês conhecem a história porque provavelmente já ouviram na escola. There was a man named Charles Darwin. Tem um homem chamado Charles Darwin. How many of you know that name? Quantos de vocês conhecem esse nome? Charles Darwin. Yes. And he said everything began with nature. E ele disse que tudo começou com a natureza. And that creates a very different story than in the beginning God. E isso cria uma história totalmente diferente do que a Bíblia diz. So our book begins in Genesis and ends in Revelation. Então o nosso livro começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. It begins in a garden. Ele começa em um jardim. What garden? Qual jardim? Very good. Muito bom. You guys are sharp. Vocês estão apontados, preparados. And it ends in a city. E começa e termina em uma cidade. What city? Qual cidade? Jerusalem, the new Jerusalem, the A city Nova of God. Jerusalém, a cidade de Deus. Amen. Amém. Our story begins with a wedding. A nossa história começa com um casamento. Whose wedding? De quem é o casamento? Adam and Eve. Adão e Eva. And it ends with a wedding. E termina com um casamento. Whose wedding? De quem é o casamento? Christ in the church. Cristo e a igreja. At the end of history, No fim da história. Jesus is coming back. Jesus está voltando. And he's going to get married. E ele irá se casar. And who is he going to marry? E quem é que Jesus vai se casar? He's coming back to marry us, his bride. Ele está voltando para se casar conosco, a sua eleita, a sua noiva. Amen. Amém? This is an incredible story. Essa é uma história incrível. It's the story that everyone in the world was made to live within the framework of this story. É uma história que todas as pessoas do mundo foram criadas para viver ao entorno do contexto dessa história. Now, I'd like to give you an illustration, Agora eu quero te dar uma ilustração. and I'd like to assume that this old book E eu gostaria que vocês pretendessem que esse velho livro aqui is the biblical narrative. fosse uma narrativa bíblica. And for the sake of the illustration, E só para fazer de conta aqui, para a ilustração, let's assume that this book has 12 chapters. vamos fazer de conta que esse livro aqui tem 12 capítulos. The number of chapters is arbitrary.
E o número de capítulos não importa, It's só para just ilustração. the idea É of só different mais ou menos a chapters. ideia. And this book, Então, esse livro, chapter 1, capítulo 1, is called The Creation. é chamado Criação. And in this chapter, E nesse capítulo, God creates the universe out of nothing. Deus cria o universo do nada. And what does he do to create? E o que ele faz para criar? He speaks. Ele fala. He speaks words. Ele fala palavras. He created the universe by speaking. Ele criou o universo apenas ao falar. And I don't know if you have been following what's happening in the area of science today, E eu não sei se você está acompanhando o que está acontecendo na área da ciência hoje, but science is exploring the DNA. mas a ciência ela está tentando descobrir o que está por trás do DNA Of all of life. de toda a vida. It's studying the genome, Ela está estudando o genoma, the thing that makes you different from anyone else in the world. aquilo que te faz ser diferente de todas as outras pessoas do mundo. And you know what scientists are discovering? E sabe o que a ciência está descobrindo? They're discovering code. Eles estão descobrindo códigos. Or to put it another way, Ou se pode falar de uma outra forma, they are discovering the words that God spoke to create the universe. eles estão descobrindo as palavras que Deus falou para criar o universo. God spoke, Deus falou and the universe came into e o existence. universo existiu. That's the beginning of the first chapter of our Esse é o book. começo do primeiro capítulo do nosso livro. And after God created the universe, E depois que Deus criou o universo, He made human beings. Ele fez os seres humanos. He made a man and a woman. Ele fez o homem e a mulher. And we know that they were Adam and Eve. We know that they were Adam and Eve. Nós sabemos que era Adão e Eva. And He said to them, E Ele disse a eles: be fruitful, vá e multiplique, sejam frutíferos. multiply, Multiplique and fill the earth. e povoem a terra. Create music, Criem música, create art, criem arte, create paintings, criem pinturas, create poetry. criem poesias. Take what I have given you, Pegue o que eu te dei, the raw materials, todos os materiais, matéria-prima bruta, and make something with it. e faça alguma coisa com isso. Your trumpet, O seu trompete. was that trumpet in the Garden of Eden? Was that trumpet in the Garden of Eden? Esse trompete, ele estava no jardim do Éden? No. Não. How about the trombone? E o trombone? No. How many of you have cell phones? Quantos de vocês têm celulares? Anyone have cell phones? Alguém tem celular? Was the cell phone in the Garden of Eden? O celular, já existia celulares na época do jardim do Éden? No. Não. Where did the trumpet and the clarinet and the trombone and the cell phone come from? De onde veio o trombone, o trompete, o clarinete, o telefone? From the imagination Da imaginação of a human being. de um ser humano. God put us in the garden Deus nos colocou no jardim and said, do something with it. e disse: faça algo com isso. And I'll tell you, you guys have done some beautiful music tonight. E eu quero te dizer que vocês criaram música It maravilhosa hoje. thrilled me. E foi maravilhoso. Whoa. So that is chapter 1. Então, isso é o capítulo 1. Chapter 2 E o capítulo 2. is called the rebellion. Rebellion. Adam and Eve rebelled against God. O capítulo 2 é chamado Rebelião. Adam and Eve rebelled against God.
Adão e Eva se rebelaram contra Deus. And when they rebelled, death entered the world. E quando eles se rebelaram, morte entrou no mundo. And evil entered the world. E o mal entrou no mundo. When Adam and Eve rebelled, they broke their relationship with God and they died spiritually. E quando eles se rebelaram, eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus. And because of their spiritual death, they later died physically. Porque eles quebraram essa aliança espiritual, morreram espiritualmente, então eles trouxeram sobre si uma morte material. And Jesus, this is why Jesus said you need to be born again. E é por isso que Jesus disse que vocês precisam nascer de novo. But we didn't just die. Mas nós não acabamos de morrer. We brought evil into the world. Eles não só morreram, eles trouxeram o mal sobre o mundo. When you see the brokenness in your own lives and in the community, quando você vê as falhas na sua própria vida e na comunidade, that's a result of Adam and Eve's sin. É o resultado do pecado de Adão e Eva. And your sin. E o seu pecado. And there's three kinds of evil and we need to be aware of this. E existem 3 tipos de males que nós precisamos conhecer. There's moral evil. Moral evil. Existe o mal moral. There's now adultery. Tipo de adultério. There's murder. Existe assassinatos. There's robbery. Existem assaltos. This is personal moral evil. Esse é um mal pessoal, algo moral. And then you have natural evil. Aí você também tem o mal natural. Remember when in Genesis chapter 3, você lembra que em Gênesis capítulo 3, said there's going to be pain in childbirth. Deus diz que haverá dor ao ter parto, quando a mulher for dar à luz, ela teria dores. And there's going to be weeds in the garden. Que haveria mato no jardim. There's going to be droughts and floods and earthquakes and famines. Que haveria fome, que haveria deslizes de terra e furacões e terremotos. And then there will be institutional evil. E depois haveria também o mal institucional. An example of institutional evil is corruption. E um exemplo de um mal institucional é corrupção. Quando os juízes eles querem Where dinheiro. businessmen want money. Quando Quando empresários querem dinheiro. There's corruption. Existe corrupção. And there's sexism. E existe sexismo. Sexism says that men are superior to women. O sexismo diz que os homens são superiores às mulheres. This is a lie. Isso é uma mentira. But we've institutionalized that lie. Mas nós institucionalizamos esta mentira. And many of you women have suffered greatly because of this lie. E muitas de vocês mulheres têm sofrido muito por causa dessa mentira. This is institutional evil. Essa é uma mentira institucional. And God wants his people to stand against all forms of evil. God wants his people to stand against all forms of evil. E Deus quer que seu povo se levante contra todo tipo de mal. Now we come to chapters 3 through 9. Agora vamos para os capítulos 3 até o 9. Turn to Genesis. Vá para Gênesis, abra suas Chapter Bíblias, 12. capítulo 12. And let's look at verses 2 and 3. Vamos ler os versos 2 e 3. Go ahead. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Hallelujah. God is a missionary God. Deus é um Deus missionário. And those of you that are missionaries, Vocês que aqui são missionários, you're a missionary because God was a missionary first. você é um missionário porque Deus foi um missionário primeiro. And what does this passage say? E o que essa passagem bíblica nos diz? What is the mission? Qual é a missão? God blessed Abraham Deus abençoou Abraão so that all the nations of the earth could be blessed. para que todas as nações da terra fossem abençoadas. Not some of the nations, Não algumas nações, not a few of the nations, não apenas poucas nações, but all of the nations. mas todas as nações. Does that mean Brazil? Isso significa que o Brasil também seria abençoado? It means Brazil. Isso significa que o Brasil está incluso nisso. How many indigenous people do you have in Brazil? Quantas etnias indígenas nós temos no Brasil? Quantas? I don't know. Eu não sei. Somebody must know here. Alguém sabe? Hundreds of them. Hundreds? Yeah. Not tens, but hundreds. Não dezenas, mas centenas. Does God want all those people to be blessed? E Deus quer que todas essas pessoas sejam abençoadas? Yes. Sim. He wants them all to be blessed. E sim, Ele quer que todos eles sejam abençoados. This is God's mission. Essa é a missão de Deus. And He raised up Abraham E Ele levantou Abraão so that Abraham and his children would be a blessing to the nations. para que Abraão e seus filhos fossem uma bênção para as nações. And He raised up Moses Ele levantou Moisés because He wants to see justice come to nations. porque ele quer ver que a justiça dele venha sobre as nações. Just nations do not fall from the sky. Nações justas, elas não aparecem do nada, não caem do céu. They are built. Elas são construídas. They're built by people like you. Elas são construídas por pessoas como vocês. And we were given the moral law, the 10 commandments, so we could know how to live a godly life. E foi dado a nós os 10 mandamentos para que nós possamos saber como viver uma vida diante de Deus. Yes. Sim. And then we were given the law for a public purpose. E depois nos foi dada uma lei para servir para um propósito público, To lay a foundation para construir uma fundação for building nations that are just. para criar nações que são justas. Many of you have suffered from injustice and corruption. Muitos de vocês com certeza já sofreram com injustiça e corrupção aqui. As I've had the privilege of traveling all over the world, Porque eu já tive o privilégio de viajar por vários lugares do mundo. I see corruption and injustice everywhere. Eu vejo injustiça e corrupção em todos os lugares que eu And vou. people are longing E as pessoas estão for sedentas justice por to come. justiça de Deus. This book Este livro has the principles tem os princípios to build just nations, para criar e construir nações justas, to get rid of corruption. para se livrar da corrupção. So this is God's mission, Então essa é a missão de Deus. and He has called you and I to be part of that mission. E eles têm chamado eu e você para fazer parte dessa missão. He wants to bless nations. Ele quer abençoar nações. And guess what? E adivinhe, You are part of His mission for us. você faz parte dessa missão.
to be a blessing to the nations. para trazer bênção às nações. Beginning here in this city. Começando aqui em Quatro And Bocas. some of you will be led to go to other parts of Brazil. E quando alguns de vocês, Deus vai dar permissão para ir para outros lugares do Brasil. And maybe God will call some people from this congregation to go cross-culturally to other continents and other countries. E talvez Deus vai chamar pessoas para ir para outros continentes e outros países dessa igreja. Because God is on a mission. Porque Deus tem uma missão And we are part of that e mission. nós fazemos parte dessa missão. Hallelujah. The next chapter, O próximo capítulo, chapter 10, capítulo 10. this is called the cross. Esse é chamado a cruz. In the cross. No, the cross is the cross. Esse aí, o próximo capítulo é chamado a cruz. Okay? The God of heaven O Deus dos céus sent his only son to earth enviou seu único filho à terra to die para morrer. for the rebellious race. For the rebellious race. Para morrer pela raça rebelde que se rebelou contra Deus. Let me say that again. Deixa eu dizer isso mais uma vez. The God of heaven O Deus dos céus sent his only son enviou seu único filho to earth para a terra to die para morrer, for the rebellious race. para morrer pela raça rebelde. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, this is backwards. isso está ao contrário. Most of the pagan gods demand that parents sacrifice their children to the gods. A maioria dos deuses pagãos, eles pediam para que os homens sacrificassem suas crianças para eles. Think of Molech in the Old Testament. Pense em Moloque no Velho Testamento. He demanded that parents sacrifice their children to the gods. É onde ele era o Deus onde os seus pais iam e sacrificavam suas crianças naquela A fornalha. few years ago, Alguns anos atrás, my wife and I had the privilege of going to the great Inca capital of Machu Picchu in Peru. eu e minha esposa, nós tivemos o prazer e o privilégio de irmos a Machu Picchu, no Peru, na cidade Inca. This ancient city is a tribute to the genius of the indigenous people here in South America. Essa cidade, ela é um tributo ao gênio indígena daquela época. And as we were touring the city, Enquanto nós estávamos passeando pela cidade, our tour guide took us to this stone altar. um historiador que estava andando conosco nos levou a esse local. A stone altar. An altar. Ele nos levou a Made out of um stone. local que era um altar de pedra. And she said, this is the place where the Inca gods demanded that parents sacrifice their children to the gods. E ela disse que este era o lugar onde os deuses incas pediu que os pais sacrificassem seus filhos nessa pedra. This is how the pagan religions É assim que operate. as religiões pagãs operam. They demand that parents sacrifice their children to the gods. Eles obrigam que os pais sacrifiquem seus filhos em adoração a eles. But what did God do? Mas o que foi que Deus fez? He sacrificed his only child Ele sacrificou seu único filho, for pagans. a sua única criança, pelos pagãos. Yes, Sim, gloria a Dios. glórias a Deus. The God of heaven O Deus dos céus sacrificed his only son sacrificou seu único filho for pagans. pelos pagãos. While we were yet sinners, Enquanto nós ainda éramos pecadores,
Christ died for us. Jesus Cristo morreu por nós. What kind of a God is this? Que tipo de Deus é esse? What kind of a God would do such a thing? Que tipo de Deus faria algo assim? This is an amazing God. Esse é um Deus maravilhoso. And they took Jesus Então eles levaram Jesus and they nailed him to a tree. e eles o colocaram em uma árvore, uma cruz. And he died there E ele morreu for you, lá por você, for you, por você, for me. por mim. He took his sin, my sin on his back. Ele pegou o meu pecado, o nosso pecado e levou sobre si. That's how much God loves us. É assim, esse é o tanto que Deus nos ama. And after he died, E depois que ele morreu, they took and put his body in a tomb. eles colocaram seu corpo em uma tumba. Is that the end of chapter 10? Is that the end of chapter 10? E esse é o fim do capítulo 10. Is it? É o fim do capítulo 10? Acabou? No. What happened at the end Não. of chapter E 10? o que acontece no fim do capítulo 10? Jesus rose from the grave. Jesus ressuscitou dos mortos. Amen. Amém. And history would never be the same. E a história nunca mais será a mesma. Up until this moment of history, Até chegarmos a esse momento na história. if you were dead, you were dead. Se você estava morto, você estava morto. There was no hope. Não havia mais esperança. But Christ conquered death. Mas Jesus, nosso Cristo, venceu a morte. And that is the turning point of all of human Isso é history. eterno para todos nós. Death lost. A morte perdeu, Life won. a vida ganhou. And you know, because Jesus conquered death, E agora, veja bem, por que Jesus venceu a morte? we do not need to live in the fear of death anymore. Nós não precisamos mais viver na iminência, com o medo de morrermos. Have you ever thought about that? Você já pensou sobre isso antes? What are you afraid of? De que você tem medo? Everyone in this room has hidden fears. Cada um que está aqui tem medos internos. And those fears are what keep us from serving Christ. E esses medos, essas preocupações, esses medos internos podem nos impedir de servirmos a Cristo. Jesus rose from the dead. Jesus ressuscitou dos mortos, So you do not need to live in fear anymore. para que você não precisasse viver com medo mais. In the 2nd and 3rd century, No primeiro, no segundo e terceiro séculos, massive epidemics swept through Europe. várias epidemias passaram pela Europa. Hundreds of thousands of people lost their lives. Centenas de milhares de pessoas morreram. Rome was a very cruel culture. Roma tinha uma cultura muito cruel. If you've seen the movie The Passion of the Christ, Se você já viu o filme A Paixão de Cristo, or the movie The Gladiators, ou o filme O Gladiador, you've seen Rome in all her cruelty. você vai ver Roma ao ápice da sua crueldade. Remember the scene
where Jesus was being beaten by the Roman guards. Você lembra a cena do filme A Paixão de Cristo, que Jesus estava sendo espancado pelos guardas? It brought the Romans delight to beat Jesus. E trouxe prazer aos romanos, enquanto o fato deles estarem espancando Jesus. And when these plagues swept through Rome, E quando essas pragas chegaram a Roma, Romans would take their sick family members and throw them out on the street. os romanos eles pegavam seus familiares que estavam doentes ainda e os jogavam nas ruas. They'd throw their mother out on the Eles street, jogavam suas mães, their children, os seus filhos, their wives. as suas esposas. And guess what happened? E adivinhe o que aconteceu? There was a group of people in Rome, a small group who were followers of Jesus Christ. Existia um pequeno grupo de pessoas em Roma que eles se intitulavam seguidores de Cristo. And you know what they did? E sabe o que eles faziam? They took these pagan Romans into their home. Eles pegavam esses romanos pagãos e levavam para suas And casas. they took care of them. E eles começavam a cuidar deles. And many of these Romans survived the plague E muitos desses romanos que foram jogados para fora de suas because casas, of the love of the Christians. porque sobreviveram por causa do amor dos And cristãos. many of these who survived the plague became Christians. E muitos desses que sobreviveram à praga, à grande praga, eles se tornaram cristãos. Yes. Sim. And many of the Christians caught the plague while they were taking care of their Roman neighbors. E muitos cristãos ficaram doentes, eles pegaram a praga porque eles estavam cuidando dessas pessoas rejeitadas. Many Christians died Muitos cristãos morreram because they were taking care of their pagan porque eles neighbors. estavam tomando de conta, cuidando dessas pessoas que estavam infectadas. How could they do this? Como é que eles fazem isso? Because they understood the resurrection of Por Jesus que eles Christ. fizeram isso? Porque eles reconheciam They e did not reconheceram live in the fear of death. Eles reconheceram a ressurreição de Cristo. Eles não mais viviam com medo de morrer. And the world was turned upside down. E o mundo foi virado de cabeça para baixo. Historians have written Historiadores já escreveram that it was Christians que foram os cristãos who gave the world its humanity. que deu ao mundo a sua humanidade. What a testimony. Que testemunho. Now we come to chapter 11 of the book. Agora nós vamos para o capítulo 11 do livro. This chapter is entitled The Task. Esse capítulo foi dado o nome dele de So o open your chamado. Bibles Então abram suas Bíblias to Matthew para Mateus, 28, Mateus capítulo 28, 18 through 20. 18 a 23, a 20. 18 to 20. 18 through 20. Matthew what? Matthew 28, 18 through 20. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Would you read that? Yeah. Matthew 28, 18 through 20. Very end of the book. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Yes.
Jesus had conquered death. Sim, Jesus venceu a morte. And he told his disciples to meet him up in the Galilee. Ele disse aos seus discípulos para o encontrar na Galileia, Because he had an announcement. porque ele tinha um anúncio a fazer. An announcement to make. An announcement to make. anúncio a fazer And a task to give. e um mandado a entregar. And when the disciples met him in the Galilee, E quando os discípulos o encontraram he na made Galileia, this great claim. e ele exclama essas coisas: All authority toda a autoridade in heaven and on earth nos céus e na terra belongs to me. pertencem a mim. Yes. Sim. Now, if you ask most pastors and church leaders all over the world, Então, se você perguntar para a maioria dos pastores por todo o mundo, where is Jesus king? What? Where is Jesus king? você pergunta para os pastores aonde que Jesus é rei, They'll say he's king of heaven. eles vão dizer que Jesus é rei dos céus. But what did Jesus say? Mas o que foi que Jesus disse? All authority in heaven Toda autoridade nos céus and on earth e na terra belongs pertencem a mim. My brothers and sisters. Meus irmãos e irmãs, If you think that Jesus is only king of heaven now and not of earth, meus irmãos e irmãs, se vocês pensam que Jesus é apenas rei nos céus e não na terra, you will not understand the Great Commission. você não irá entender a grande comissão. Remember before he died, Lembre-se, antes dele morrer, the disciples asked him to teach them to pray. Jesus pediu para que os discípulos pediram a Jesus para que eles ensinassem a orar. And he said, pray this way. Então ele disse: ore desse jeito: Our Father, Pai nosso, who art in heaven, que estás no céu, holy is your name. santificado seja o teu nome. Then what did he say? E depois o que foi que ele disse? Thy kingdom come. Venha o teu reino. Then what? E o que mais? Thy will be done. Seja feita a tua vontade. Where? Aonde? On earth. Na terra. How? Como? As it is in heaven. Como é nos céus. This is the Lord's prayer. Essa é a oração do nosso Senhor. He is king Ele é rei of heaven dos and céus earth. e da terra. And the kingdom is perfect in heaven. E o reino é perfeito nos céus. And now he wants to extend the kingdom in heaven to earth. Ele quer fazer que o reinado dele na terra seja uma extensão do que é no céu. And this is why he makes this announcement E por isso que ele faz essa grande that he is proclamação, king of heaven and earth. que ele é rei dos céus e da terra. I was in the Central Asian country of Kyrgyzstan a few years ago. Eu estava na Ásia Central, no país do Purguistão, eu acho que This is a small Muslim country. Is it Pakistan? Kyrgyzstan. Kyrguistão. This is a small Muslim country. Esse é um país pequeno e muçulmano. And the church is very small. E a igreja é muito pequena. And they're not as free as the church is here in Brazil. E eles não são tão livres quanto a igreja aqui no Brasil é. And I was doing a conference. E eu estava falando em uma conferência. There were 135 Kyrgyz pastors. Existiam mais ou menos uns 135 pastores locais. And every afternoon they would worship. E todas as noites eles adoravam. And one afternoon they were worshiping. E uma tarde, uma noite eles estavam adorando. And when they came to the chorus of this particular hymn, E quando there ele- was electricity in the room. Quando eles chegaram ao coro desse hino que eles estavam adorando, existia eletricidade
naquele local. I don't know how many of you have experienced something like that where there's electricity in the midst of the worship. Eu não sei se alguns de vocês já experimentaram isso, mas tinha algum tipo de eletricidade no meio da adoração. I turned to my translator. Eu virei para o meu tradutor. I had no idea what they were singing Eu because não- I didn't speak Russian. Eu não entendi nada do que eles estavam falando, porque eu não falava russo. I just knew it was powerful. Eu sabia que era algo poderoso. And I said, what are they singing when they sing the chorus of this hymn? E eu perguntei para ele o que eles estão cantando quando eles estão cantando o coro desse hino. And he said they're singing Emmanuel is coming to Kyrgyzstan. Eles estão cantando o Emanuel está vindo ao Emmanuel Kyrgyzstão. is coming to Kyrgyzstan. O Emanuel está vindo ao Kyrgyzstão. Well, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, Emmanuel is coming to Brazil. o Emanuel está vindo para o Brasil. Emmanuel is coming to O Brazil. Emanuel está vindo para o Brasil. All authority in heaven Todas as autoridades estão dos and céus in Brazil e no Brasil belongs to Jesus pertencem Christ. a Jesus Cristo. Amen. Next time you say the Lord's Prayer, Na próxima vez que você for orar o Pai Nosso, pray this way. ore dessa maneira: Thy kingdom come, venha o teu reino, thy will be done. Thy will be done. venha o teu reino e seja feita a tua vontade, In Brazil, no Brasil as it is in heaven. como é nos céus. Jesus wants his kingdom to come here. Jesus quer que o seu reino venha aqui. What's the next word? Qual é a próxima palavra? Therefore, Portanto, because all authority in heaven and earth belongs to me. porque toda autoridade pertence a mim. Therefore, Portanto, go vão and do what? e façam o quê? Make disciples Façam discípulos. of what? De quê? De quem? What does it say? O que diz na Bíblia? All nations. Todas as nações. Remember in Genesis, Lembre em we Gênesis, saw that God raised up Abraham because he wants all nations to be blessed. nós vemos que Deus levantou Abraão porque ele quer que todas as nações sejam Now abençoadas. he has raised up the church Agora ele levanta a igreja because he wants to disciple nations. porque ele quer discipular nações. If you ask church leaders and pastors, Se você perguntar para pastores de igrejas ou líderes da igreja, what is the Great Commission? qual é a grande comissão? They'll say something like this. Eles te dirão algo mais ou menos Go assim: into all the world, vá por todo o mundo, preach the gospel, pregue o evangelho save souls for heaven. e ganhe almas para os céus. That is not the Great Commission. E esta não é a grande comissão. And I'll say that to church leaders. E eu digo isso para os líderes da igreja. And I'll say, read the text. E eu digo, vamos ler as escrituras. Now, what is the Great Commission? E qual é a grande comissão? And they'll say, go into all the world, Vá por todo o mundo, preach the gospel, pregue o evangelho, save souls for heaven, salve as almas para os céus, and plant churches. implante igrejas. That is not the Great Commission. Essa não é a grande comissão. That is the Greek Commission. Essa é a comissão grega. And I don't have time to unpack that thought tonight. E eu não vou ter tempo para explicar isso para vocês agora. The Great Commission is nothing less than the discipling of nations. A grande comissão não é nada menos do que o discipulado das nações. Now you cannot disciple nations Mas agora você não pode discipular without nações preaching Christ crucified. sem pregar a crucificação de Cristo.
You can't disciple nations Você não pode crucificar ou discipular nações without leading people to Christ. sem levar pessoas a Cristo. You cannot disciple nations Você não pode discipular nações without planting churches. sem implantar igrejas. But you can do those things Mas você pode fazer essas coisas and not disciple e nations. não discipular nações. And we know how to do that very well. E nós sabemos como fazer isso muito bem. Kenya, in Africa, Na África, 80% of Kenyans profess Christ. 80% do país do Quênia já aceitaram Jesus. The churches are full on Sunday. As igrejas estão cheias nos domingos. And Kenya is one of the most corrupt nations in the world. E o Quênia é um dos países mais corruptos do mundo. Adultery is rampant. O adultério, tem uma epidemia de adultério. The AIDS pandemic is rampant. Existe uma epidemia de AIDS. Why? Por quê? Because the church did not disciple its nation. Porque a igreja não discipulou a sua nação. Why is there so much corruption here in Brazil Porque existe tanta corrupção aqui no Brasil. when there's so many Christians? Quando existem tantos cristãos. Because our goal has been to save souls for heaven. Porque o nosso principal alvo tem sido salvar almas pessoas para que elas sejam para que elas vá para o céu And not to fulfill the Great Commission. e não cumprir a grande comissão. And let me simply say, E deixa eu te dizer simplesmente hoje, if the church is not discipling the nation, se a igreja não está discipulando a sua nação, the nation will disciple the church. a nação irá discipular a igreja. Let me say that again. Deixa eu te dizer isso mais uma vez. If the church doesn't disciple the nation, Se a igreja não discipular a nação, the nation will disciple the church. a nação irá discipular a igreja. Is Brazil becoming more and more like the kingdom of God? O Brasil tem se tornado mais e mais como o reino de Deus? Or is the church becoming more and more like Brazil? Ou a igreja tem se tornado mais e mais como o Brasil? Now we come to the last chapter, Agora nós vamos para o último capítulo, chapter 12. capítulo 12. And it's here that we come to understand why God wants nations blessed and why He wants them discipled. E é aqui que nós vamos entender por que Deus quer que as nações sejam abençoadas e porque nós precisamos discipulá-las. So let's look at Revelation Então vamos para Apocalipse, chapter 21, capítulo 21, verses 23 through 26. versículos 23 ao 26. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. At the end of history, No final da história, Christ is coming back, Cristo irá voltar and there will be the great ingathering of the nations. e haverá uma grande reunião das nações. We read this in Isaiah. Nós lemos isso em Isaías. We read it in the Psalms. Nós lemos isso nos Salmos. And now we read it in the book of E agora Revelation. nós lemos isso aqui em Apocalipse. Notice will no longer need to be the sun and moon, Nós não precisaremos mais do sol nem da lua, because the Lamb of God is going to light the city of God. porque o Cordeiro de Deus irá iluminar a cidade de Deus. And this light will draw all nations to the city of God. E esta luz irá atrair todas as nações para a cidade de Deus. And what are the kings of the earth going to bring? E o que os reis da terra irão trazer? They're going to bring the glory and their honor of their nation into the city of God. Eles irão trazer a glória e a honra de suas nações para adorarem ao Cordeiro. This is why God wants
nations blessed. Por isso que Deus quer que as cidades e as nações sejam He wants abençoadas. nations discipled. Por isso que Ele quer que as nações sejam Because discipuladas. the kings of the earth are going to bring the glory of their nations into the city of Porque God. os reis da terra irão trazer a glória de suas nações até Ele. What is the glory of the great nation of Brazil? Qual é a glória da grande nação do Brasil? The glory of Brazil will be different than the glory of Bolivia or Panama or Nigeria. A glória do Brasil será diferente da glória do Panamá ou da Bolívia. It'll be what makes Brazil unique. E será o que faz o Brasil ser tão único. And the kings of the earth will bring the glory of their nations into the city of God. E os reis da terra irão trazer a glória de suas nações à cidade. We have a de powerful Deus. story. Nós temos uma história poderosa It has the ability to transform individual que lives. tem a habilidade de transformar vidas individuais, It has the ability to lift communities out of poverty. que tem a habilidade de transformar, tirar comunidades carentes And da it has pobreza. the ability to build nations that are free and just. E tem a habilidade de transformar, de construir nações que são livres e justas. But we have a problem. Mas nós temos um problema. We have a problem at the beginning of this century. Nós temos um problema no começo desse milênio. The church is not telling the whole story. Nós temos um problema que a igreja não está contando toda a história. What the church has done A igreja está fazendo isso. is taken chapter 10 out of the book A igreja está tirando o capítulo 10 do livro and thrown the book away. e jogando o livro fora. And we've said chapter 10, gospel, E nós, the whole story. e nós estamos dizendo que o capítulo 10 é toda a história. They are not the whole story. O capítulo 10 não é toda a história. The Bible does not begin with John 3:16. A Bíblia não começa com João 3,16. It begins with Genesis 1:1. A Bíblia começa com Gênesis 1:1. And one of the reasons we do not see our nations transformed E uma das razões pelas quais nós não vemos as nossas nações transformadas because we're not teaching the whole story. é porque nós não estamos pregando e ensinando a história inteira. We are taking the gospel Nós estamos pegando os evangelhos and putting them in some other book. e colocando eles em qualquer outro livro. In India, Na Índia, we've taken the gospel, nós pegamos os evangelhos put them into a Hindu story. e colocamos dentro de uma história hindu. In Africa Na África and much of South America, e boa parte da América do Sul, we've taken the gospel Nós- and put them into a pagan animistic story. nós pegamos os evangelhos e colocamos em história, dentro de histórias pagãs. In my country, No meu país, put the gospels into a materialistic story. nós colocamos os evangelhos dentro de histórias materialísticas. And we preach this way. E nós pregamos dessa forma. Come to Jesus, Venha para Jesus God will bless you. e Deus irá te abençoar. That's how we preach in North America. É assim que nós pregamos na América do Norte. If you want a nicer house, Se você quer uma casa melhor, pray. ore. God will give you a nicer house. Deus vai te dar uma casa melhor. A nicer car, Se você quer um carro melhor, ore. Deus vai te dar um carro melhor. and guess what? E adivinhe, If you give God $10, se você der para Deus $10, He'll give you $100 back. Ele vai te dar de volta $100. This is not biblical. Isso não é bíblico. This is crass materialism. Isso é materialismo. And we've taken the precious gospels out of the book Nós tiramos os evangelhos do livro and put them into another story. e colocamos ele em outra história. May I have my book back? Posso ter meu livro de volta, por favor? My
My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, we need to put the gospel nós precisamos colocar os evangelhos back in the book. de volta no livro. And we need to teach the whole counsel of God. E nós precisamos ensinar toda a história de Deus. From Genesis to Revelation. De Gênesis a Apocalipse. If we want to see our nations transformed. Se nós quisermos ver nossa nação sendo transformada. Brazil is waiting. O Brasil está esperando. It's waiting to hear the whole story. Ele está esperando para ouvir a história inteira. And who is going to take that story? E quem vai levar essa história? You are. Você vai. You are. Você vai. Você vai. This is your calling Esse é o seu chamado. to take this book Pegar esse livro and lay it as a foundation to your nation. e construir uma fundação para a sua nação. That the glory of Brazil Que a glória do Brasil, will arise in the light of the glory of God. que a glória do Brasil cresça e resplandeça como a glória de Cristo. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you. Pai, nós te agradecemos. Thank you for these men and women. Te agradecemos por esses homens e mulheres. Thank you that you have called them. Obrigado porque o Senhor os chamou. Thank you that your Son was Obrigado willing to die on the cross for each one of us. Obrigado pelo seu filho ter morrido por nós, cada de nós. We naquela thank you, cruz. Father, Nós te agradecemos, Pai, for your kingdom. pelo teu reino. And we pray with Jesus. We pray with E Jesus nós oramos com Jesus that your kingdom que o would teu come reino here venha aqui to Brazil para o Brasil, for your glory para a tua glória and the glory of this great nation. e a glória dessa grande nação. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Aleluia.